Olá, paz de Cristo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem, em nome de Jesus. Desejando uma semana maravilhosa, abençoada, com muita saúde, muita graça e muita paz. E que você, como eu, possamos desejar viver no centro da vontade de Deus e que o Espírito Santo dele nos ministre, porque ele está aqui, faz morada em nós, que ele venha ministrar o nosso coração em todas as coisas. Amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Daniel, no capítulo 6, versículo 3, uma palavra do coração do Pai para nós. Ele diz assim: então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. O rei até pensava em colocá-lo sobre todo o reino, né? O rei passou a confiar em Daniel e queria colocar o Daniel sobre todo, guardando ali, cuidando do seu reino. E assim ele fez o quê? Ele com Dário, ele com a morte de Belsazar, apoderou-se do reino e ali ele começou a reinar, né? Ele tinha 62 anos e nisso ele resolveu constituir 120 sátrapas. Sátrapas eram governadores e também constituiu 3 presidentes. Esses presidentes iam ser responsáveis, tá, em administrar o reino. Os sátrapas, os governadores, né, trariam aquilo que eles encontravam para esses presidentes e esses presidentes administrariam a situação. E Daniel era um desses presidentes e ele se sobressaiu nessa administração dele com a honestidade, com a maneira que ele via as coisas, porque ele servia um Deus maravilhoso, né? E ele sempre buscou no Senhor, era um homem de oração, nós sabemos disso, né? E ele, profeta de Deus, e ele ali se sobressaiu, ele se destacou, né? Por ter a presença de Deus na vida dele. Por isso que diz ali que ele servia com um espírito excelente. Olha só que maravilha, né? Nós sabemos que Daniel ele foi preso, né? Ele foi levado para o exílio na Babilônia quando ele era jovem. Ele era um jovem nobre, né? Judeu de Jerusalém. E lá ele ficou, né? Na Babilônia, servindo ao rei lá depois da conquista do rei de Judá. Mas ele sempre se manteve fiel a Deus, ele nunca se desviou do Senhor, sempre foi fiel. Por isso que ele se sobressaía em tudo que ele fazia, ele sobressaía. E aqui neste momento, né, que o rei dele deu essa incumbência e ele exerceu com excelência, né? Depois nós vamos ver em outros momentos, outras situações, mas esse momento que ele estava vivendo, ele estava testemunhando o Deus que ele servia, testemunhando uma obediência a Deus, né, em fazer as coisas da maneira certa, correta, né, um homem de oração que buscava tudo em oração. E eu quero aqui hoje deixar uma pergunta para nós. Nós temos servido a Deus com excelência? Na casa que nós estamos hoje, na igreja que nós congregamos, nós temos servido a Deus com excelência? Nosso pastor pode dizer para nós e sentir o desejo no coração de colocar nós em numa atividade com mais responsabilidade, porque ele sabe que você vai dar conta e que nós vamos dar conta. Os seus irmãos na igreja têm visto, têm notado uma excelência, algo diferente, algo novo em você. Você tem buscado viver com reverência a esse Cristo vivo que reina em nós? Daniel fez isso. Daniel serviu com um espírito excelente. E hoje nós temos o Espírito Santo aqui, habitando em nós. Você tem servido ao reino com excelência? Que o Espírito Santo ministre seu coração, né? Que você possa refletir nessa palavra. Amém? E viver o que Deus tem para você com excelência. Até amanhã, em nome de Jesus.